gente, tudo bom? Aqui é Kim Bernadari com mais um vídeo pra vocês. Já de início, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem suas notificações, me sigam nas redes sociais. Fiquem com a gente todos os dias de terça e sexta, que temos vídeos às 8 da noite. Espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje, nós vamos falar sobre como perder o medo de fracassar. Gente, isso é uma coisa... Olha, se você é perfeccionista, você vai me entender. Eu sou perfeccionista. Então, assim, a gente acha que a gente não pode de jeito nenhum errar nunca na nossa vida. Porque, cara, se eu errar, todo mundo vai lembrar que eu errei. Cara, a vida é assim. Se você acerta 1 milhão de vezes e comete um erro depois, o povo vai lembrar do quê? Do seu 1 milhão de acertos ou do seu único erro? Você já sabe a resposta, né? Então, convenhamos, não vale a pena se preocupar se a gente vai errar uma vez ou não. Até porque a gente precisa errar. E eu vou explicar pra vocês o porquê, aliás, os porquês de nós precisarmos errar. Vamos lá? Bora? Bom, a primeira coisa é que nós precisamos do fracasso para crescer. Sim, precisamos do fracasso para crescer. Como assim? Gente, uma criança, um exemplo bem tosco, uma criança, ela não vai saber fazer nada que um adulto faz. E ela precisa saber não, porque ela é uma criança. Mas assim, no momento de ela aprender, por exemplo, a varrer a casa, a lavar a louça, a dobrar as roupas de cama, a criança vai errar. E ela precisa errar para que ela aprenda a fazer essas coisas direito. Você tá entendendo? Não adianta uma criança que nunca errou na vida, sabe? Só um exemplo bem tosco que nem existe, mas se uma criança nunca tivesse errado na vida, se existisse essa criança, né, em questão de afazeres, de conduta, de como comer, como usar o garfo e a faca, cara, essa criança não ia ter aprendido nada. Nada. Porque ia ser como se a criança já soubesse de tudo, tivesse tudo dentro do cérebro dela e ela só usasse nas idades corretas, e isso não existe. Porque aí isso seria um robôzinho programado. Tipo, você faz isso aqui. Você faz aquilo lá. Não sei o quê. Gente, não existe isso nas crianças. A gente precisa entender. As crianças, elas precisam errar para crescer. E é por isso que o crescimento é tão difícil. Não só para as crianças, né? Mas para as pessoas em geral. Porque a gente começa a vida como uma criança, né? Na verdade, como um bebê, né? Mas aí passa um certo período, a gente se torna uma criança, depois um adolescente, depois um jovem adulto, depois um adulto, depois um idoso e, por fim, a gente deixa a terra. E tá tudo bem. E nesse período, até a gente deixar essa terra, a gente vai ter que aprender a lidar com o fracasso. Porque enquanto a gente viver aqui, a gente vai fracassar. Enquanto a gente respirar, a gente vai fracassar. Então, não coloque na sua cabeça expectativas altíssimas sobre você mesmo ou sobre as pessoas. Porque todos nós vamos errar. A gente precisa aprender a lidar com esses erros. E a gente precisa desses erros para crescer, por quê? Como eu disse, não tem como você aprender a cozinhar sem você queimar a comida. Não tem como você aprender a dirigir sem quase bater o carro ou a moto. Não tem como você aprender nada sem errar. E a gente precisa entender isso e colocar dentro da nossa cabeça, analisar isso para não acarretar problemas na nossa família, nas nossas futuras gerações, na nossa sociedade, por querer implementar algo que praticamente não existe, né? A segunda coisa, o fracasso, ele pode ser corrigido ou perdoado. Então, assim, cara, não é o fim do mundo. Cara, muitas coisas que a gente erra nessa vida não são um caminho sem volta. Claro que tem exceções, como um acidente de carro, né? Como uma cirurgia mal sucedida. Mas assim, fora essas exceções, a gente pode sim consertar e ser perdoado por aquele fracasso. Você entende? Até mesmo nessas exceções, a gente pode ser perdoado, mas a gente não pode consertar, né? Mas no caso das outras, né? No caso das outras situações de fracasso, a gente pode sim ser corrigido e perdoado, tá? Então, não fique tipo, meu Deus, eu errei o fim do mundo. Não. Amanhã você pode ter outra chance. Amanhã você pode tentar de novo. Então não fica aí choramingando. Ai, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não sei cozinhar. Ai, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não sei dirigir. Para! Respira fundo,
Concentra suas forças em tentar de novo. Não ficar gastando sua energia, suas lágrimas à toa. Então, por favor, né? Vamos pensar. A gente precisa pensar. Pra tudo nessa vida a gente precisa pensar, tá? A terceira coisa, nos dá a chance de aprender mais. Sim, gente, como eu disse, o fracasso, ele é muito bom. Só que a gente não sabe lidar muito bem com ele. Então, por isso, ele se torna ruim na nossa mente, tá? Mas é algo bom. Porque, por exemplo, eu sei pintar as minhas unhas. Graças a Deus. Mas quando eu estava aprendendo, eu borrocava tudo, pintava tudo errado, e saía à toa, eu ia passar o palito, eu tirava os esmalte no dedo todo. Então, assim, foram desastres e desastres até eu aprender a simplesmente pintar minhas unhas. E assim, não estão pintadas agora, mas só um exemplo, né, gente? Não tem como você aprender uma coisa sem você errar. Não tem como você aprender a falar inglês sem você falar tudo errado no começo. Não dá, gente, simplesmente não dá. E assim, quando a gente erra, a gente aprende uma forma de não fazer. A gente não precisa só aprender como se portar, como agir, como falar. A gente também precisa aprender como não fazer todas essas coisas. Porque aí a gente consegue trilhar um caminho oposto. Porque como que você vai saber o que você não deve fazer se você nem sabe o que você não deve fazer, se você nunca errou na sua vida? Não tem como. Como você vai ser um profissional bem-sucedido se o tempo inteiro deu tudo certo na sua área profissional? Não dá, sabe? A quarta coisa, podemos nos conhecer melhor. Por quê? Porque a gente sabe que é chato errar, né, gente? A gente não quer errar, nunca na vida. Só que a gente entende que a gente não é perfeito, né? Ou deveria entender, né? Porque já tem algumas pessoas que parece que vivem no mundo da fantasy. É o tempo inteiro, ai, porque eu sou maravilhosa. Gente, cara, nada na sua vida é perfeito. Tá tudo bem você se achar maravilhosa, linda, inteligente, bem-sucedida, mas se achar perfeita é demais, entendeu? Nós não somos perfeitos, tá? Só entende isso, que vai ser muito fácil viver enquanto você entender isso, tá, querida? Querido. Nos conhecendo melhor, através do fracasso, a gente entende o que a gente não suporta errar mais de uma vez e a gente aprende mais sobre aquilo. E a gente aprende a ser bom naquilo. E a gente aprende como fazer aquilo da melhor forma, porque a gente não suporta mais errar nisso. Então, cara, para e pensa. O fracasso é ótimo, não é? Quinta coisa. Não tem como tudo sair do jeito que queremos. Gente, imagina. Qual a graça do mundo se tudo saísse do jeito que a gente quer o tempo inteiro? Nenhuma, cara. Imagina se qualquer pessoa desejasse ter dinheiro e aparecesse na mão dela. Não ia ter graça. Muita coisa não ia ter graça. Não ia ter graça você ter Netflix, você ter o iPhone 11, você ter o carro do ano. Não ia fazer diferença, porque ia ser acessível para todo mundo. A gente precisa entender que tudo que a gente planeja, que a gente vive, coloca energia, não vai ser sempre da forma que a gente quer. Não vai ser sempre no tempo que a gente quer. E tá tudo bem. Durante esse período em que a gente espera aquilo que a gente tá plantando nascer, a gente erra, a gente fracassa, mas a gente aprende com isso. Então não é causa perdida. Você tá trabalhando duro para uma coisa que parece que nunca chega, porque, cara, a plantinha tá nascendo. Se você semeou, tá regando frequentemente, a plantinha vai nascer. Então não esquece. Cara, é muito complicado essa vida da gente, a gente sabe. Mas a gente não pode esquecer que a gente está plantando algo que mesmo que demore 1 milhão de anos para aquilo nascer, aquilo vai ter que nascer. Entendeu? Vai ter que. Sexta e última coisa é: podemos nos sair bem mesmo em condições ruins. O fracasso, ele testa a nossa condição física, mental, emocional. Ele testa os nossos recursos, ele testa o nosso intelectual, ele testa praticamente tudo. E assim, cara, o fracasso, ele é um ótimo professor. Porque quando você erra com uma coisinha, por exemplo, você investiu dinheiro onde não devia,
Você vai voltar lá naquela plataforma para investir? Provavelmente não, né? Você vai procurar outra plataforma? Você vai procurar outra plataforma? Talvez. Você vai largar com isso e deixar isso para lá? Provavelmente. Então, se você erra numa coisa, você provavelmente vai querer ou trocar o caminho dessa coisa, que foi o primeiro exemplo que eu citei, né? Procurar outra plataforma para você investir, ou você simplesmente vai largar esse caminho e procurar outro, que é deixar de investir, né? Então, assim, a gente tem que pensar. Nem tudo que é um fracasso é realmente ruim, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, faça aquelas coisas chatas que eu fiz lá no início. Fiquem ligados todo dia de terça e sexta, de novo às 8 da noite. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tchauzinho!